Então, vamos lá. Página 165. Opa, vamos ver. Sabe o mais engraçado que na época de escola eu não acordo na hora, mas sábado e domingo, verdade. Sábado e domingo eu acordo, ó, esse sábado mesmo e esse domingo eu acordei 6 horas da manhã. Acordei e fiquei lá olhando pro teto assim, ó. Fiquei lá olhando pro teto. Eu falei, mas não vou levantar não, tá muito cedo. Aí deitei mais meia horinha ali. Aí logo levantei, fui varrer as calçadas, fui arrumar as coisas pra cá. Beleza, então? Vamos lá. Página 165. Deixa eu só fazer um negocinho aqui rapidinho. Só um instante. Bora lá, então. Vamos lá. Página 165, exercício número 6. Oi, Ana, pode falar. A Ana tá com a conta dela hoje. Ah, que legal. Ana, pode falar. Deve estar digitando, eu imagino. Ela deve estar digitando, pessoal. Isso. Enquanto isso, todo mundo lá, página 165, para a gente já iniciar aí. Ana, quiser abrir o microfone, fica à vontade. Passou um avião aqui agora. Passou o avião aí também. Que massa! Que legal. Só um instante, pessoal. Prof, o Eduardo Emiliano mora perto da sua casa, não mora? O Eduardo mora. Então eu Sempre... moro perto da sua casa também, porque eu moro perto da casa dele, Onde que mais você ou mora? menos. Eu moro perto do bosque. A casa dele é mais um pouco para baixo da minha casa. A minha, no caso, é para cá do bosque, né? Você vai passar a casa do Eduardo, mas não descendo ali, é no Calimã, a minha casa. Ah, sim. Só um instante, rapidinho, tá? Só um instante, um segundinho. Bora lá, então.
Laura mora perto da padaria Pão de Ouro. Qual padaria, Laura? Pão de Ouro. Não, Laura, você mora perto da Colan, não é? Você mora perto da Colan, não é? Então é perto da Colan. Isso mesmo, você mora perto da Colan. É assim, ó, Colan. Você sabia que eu já trabalhei na Colan? Pintou um quadro do Flamengo, Ana? Que legal. Eu trabalhei na Colan já. Quando eu tinha 18. Isso. Entrei com 17. Aí fiquei lá com os 18 e 19 anos. Colan. Colan é a fábrica de roupa perto da sua casa. Eu sei onde é a sua também, Letícia. Eu sei onde você mora. Vamos lá então, pessoal. Vamos lá. Página 165. Ô, Ana, depois eu quero ver. Depois eu quero ver o quadro, tá? Que você pintou. Se você quiser mostrar, claro. Ô, Eduardo, eu trabalhava. Eu entrei como auxiliar, aí depois eu virei encarregado lá. Um ano eu consegui virar encarregado de um setor. Ah, a sua eu não sei, Isabela. A sua eu não vou saber. Eu sei que é em Rondon, mas não sei o lugar. Ah, da Duda é fácil, né? Vamos lá então, pessoal. Página 165. A da Ana Júlia, eu sei onde é a da Ana Júlia. Ah, você abriu a câmera? Então, pera aí. Por favor, Ana. Ah, agora eu tô vendo. Tava fixado a minha. Show de bola. Que massa. É com tinta mesmo? Essas tintas comuns? Não, só a parte preta que foi com tinta comum. Eu faço aula de pintura, né? Aí eu Ah, peguei as tintas da pintura legal, legal. Show de bola. e a caneta pra escrever também. Você faz aula de pintura, então, que da hora. É tipo nesses ateliês assim? É em guardanapo. A Isabela também faz comigo. Eu sei, mas eu falo assim, na onde você faz aula de pintura, é esses ateliês? Não, é em guardanapo. Não, eu sei, mas eu falo o lugar lá que vocês vão para Ah, realizar. não, é na casa de uma. Ela, Bom, na pintura de pintura, ela dá na casa dela, né? Na área, que é bem entendi. grande. Tem uma mesa bem grande e ela dá aula na área. Ela mora na esquina aqui de casa. Que legal, que legal. Show de bola. Minha tia também faz. Show de bola. Espera aí, só um instante, deixa eu abaixar o todo aqui. Tá dando claridade, eu esqueci. Aí, vamos lá então. Não sabia não, Laura. Mas vamos lá, pessoal. Vocês estão só me enrolando hoje na conversa aí, né? Vocês estão só me enrolando. Vamos lá. Página 165, exercício número 6. Paulo tem uma coleção de canecas com 13 vermelhas e 7 azuis. No estilo daquela das bolinhas de gude que eu fiz outro dia ali, das bolinhas, né? Ela também dá aula de bordado e pintura em papel. Show de bola. Letra A. Qual é a razão entre a quantidade de canecas vermelhas e o total de canecas que Paulo tem? Pessoal, vamos lá. Primeira coisa, vamos identificar quantas vermelhas nós temos.
13 canecas. 13 vermelhas. Quantas azuis nós temos? 7. 7. Perfeito. E qual é o total que ele tem? 20 canecas. 20 canecas. 20. Perfeito. A letra A está perguntando o seguinte: qual é a razão entre a quantidade de canecas vermelhas e o total de canecas que Paulo tem? Quando fala a razão, ele quer saber qual é a fração, né? A razão é a fração. Por quê? Porque é a divisão, aquela coisa toda que nós vemos. Então, qual vai ser a fração aqui? Qual vai ser a razão que vai determinar para nós a quantidade de canecas vermelha e o total de canecas que ele tem? 7 sobre 20. Vermelhas é o 13, então é 13 sobre 20, né? Ele está pedindo as vermelhas, então 13 sobre 20. Letra B. Qual é a razão entre a quantidade de canecas azuis e o total de canecas que Paulo tem? Agora é as azuis, né? 7 sobre 20. Perfeito. Muito bem. Para fazer um bolo, número 7 agora. Para fazer... Professor, Oi, o gravando tá tampando a. tá tampando o quê? O gravando tá tampando a número 6. Melhorou? Tá Saiu? tampando o celular. Saiu? Sim. Obrigada. Beleza. Então vamos lá. Número 7. Para fazer um bolo, Patrícia usa 130 gramas de farinha de trigo e 100 gramas de açúcar. Quais serão as quantidades de farinha de trigo e de açúcar necessárias para fazer 2 receitas desse bolo? Nesse caso, qual é a razão entre a quantidade de farinha de trigo e a quantidade de açúcar? Pessoal, primeira coisa, vocês têm que entender que se ela está utilizando, muito bem, Laura, se ela está utilizando 130 gramas de farinha e 100 gramas de açúcar para fazer um bolo, e ela quer fazer 2 receitas, ou seja, 2 bolos, ela vai ter que utilizar o quê de farinha de trigo e açúcar? O dobro. Perfeito. Isso mesmo, ela terá que utilizar o dobro. Muito bem. Muito bem. Sabendo, então, agora, quais serão as quantidades de farinha de trigo e de açúcar, então? Então, já vamos lá. Na 7, na letra A. Qual será a quantidade de farinha de trigo, então, que vai ter que ser utilizada? Se você vai fazer 2 receitas agora. 200 gramas de farinha. Não. 260 de trigo. Então, 260 gramas de trigo. Vamos colocar assim, ó, de trigo. E 200 gramas de açúcar. açúcar. Opa. De açúcar. Beleza. Respondemos ali a primeira pergunta da letra A. Aí nós temos uma outra pergunta. Nesse caso, qual é a razão entre a quantidade de farinha de trigo e a quantidade de açúcar? Qual é a razão da quantidade de farinha de trigo e a quantidade de açúcar aqui? Qual vai ser a fração? Que será o dobro? Não, isso nós já entendemos que será o dobro. Agora eu quero a fração. Não precisa somar. Não precisa somar. Vai ser no estilo do que a Ana respondeu ali. Só que, ó, presta atenção na pergunta dele. Qual será a razão entre a quantidade de farinha de trigo e a quantidade de açúcar? Então, nós vamos ter uma razão, Ana, que é assim, ó. Quantidade de trigo sobre a quantidade de açúcar. Então, qual que é a quantidade de trigo? Como ele fala a quantidade de trigo primeiro, é a que vai ficar em cima. E qual é a quantidade de trigo? 260. E a quantidade de açúcar? 200.
Então, aqui nós vamos ter uma razão de 260 para 200. Tá? Não precisa escrever isso, só faça assim. Agora, se ele falasse qual é a razão entre a quantidade a quantidade de açúcar e de farinha de trigo, aí seria 200 sobre 260, tá? Nesse caso é 260 sobre 200. E agora já vou aproveitar um gancho aqui, tá? Já vou aproveitar um gancho. Essas duas frações, nós podemos classificar elas em quê? Quando o numerador, o de cima, o numerador é menor do que o denominador. Nesses dois casos, nós damos que nome a elas? Próprias. Beleza, Ana. Própria, muito bem. Quem falou aí eu não consegui definir pela voz, mas isso mesmo. Essa nós chamamos de própria. E essa daqui nós chamamos do quê? Impróprio. Imprópria, perfeito. Por que essa é imprópria? Porque o menor, né, está embaixo. O denominador é menor que o numerador. Perfeito. Letra B. Caso Patrícia queira fazer metade da receita, quais serão as quantidades de farinha de trigo e de açúcar utilizadas? Se ela quiser fazer metade da receita, aqui já foi feito o dobro. Pegando lá na receita inicial, que é 130 e 100, qual será a quantidade de farinha e de açúcar utilizado por ela? O próprio nome já está dizendo. Se ela quiser fazer a metade. Farinha 65 gramas e de açúcar 50 gramas. Perfeito. Vai estar utilizando a metade. Então, será 65 de farinha de trigo e 50 de açúcar. Muito bem. Então, na letra B, ó, vou colocar aqui 7, letra B. Tá? Nós vamos ter, então, 65 gramas de trigo e 50 gramas de açúcar. Beleza. Nessa outra situação, qual é a razão entre a quantidade de farinha de trigo e a quantidade de açúcar? Aqui, qual vai ser a razão para a quantidade de farinha de trigo, para a quantidade de açúcar? 65 sobre 50. Muito bem, 65 sobre 50. Perfeito. Número 8. Marcelo dividiu 36 figurinhas entre os filhos Pedro, Carlos. Isso, Eduardo, muito bem. Marcelo dividiu 36 figurinhas entre os filhos Pedro, Carlos e Luiz. Nessa divisão, Pedro recebeu 1 sobre 2. Fala, Ana Júlia. 1 sobre 2 da quantidade de figurinhas. O que é 1 sobre 2? O que essa fração 1 sobre 2 indica? Sim. Uma válvula de 2? Já nós voltamos na 8, então, Laura. A Ana Júlia quer saber a letra B de novo. A letra B está falando, caso queira fazer metade da receita. A receita inicial que ela tem é de 160 gramas de trigo e 100 gramas de açúcar. Essa é a receita para fazer um bolo. Tá falando assim, caso ela queira fazer metade da receita. Metade, ó, metade de 160.
É 160? É 130, desculpa, 130. É 130 aqui. Caso ela queira fazer metade disso daqui, metade de 130, 65 gramas. Metade de 100, 50. Então, isso daqui indica a metade, o que ela vai precisar para fazer a metade. E por que isso daqui? Porque ele quer saber a razão da quantidade de farinha de trigo para a quantidade de açúcar. Então, farinha de trigo em cima, quantidade de açúcar embaixo. Isso aqui eu coloquei só para explicar, tá? Então, essa é a razão. Ah, tá. Beleza. Então, número 8. Vamos lá. Marcelo dividiu 36 figurinhas entre os filhos Pedro, Carlos e Luiz. Nessa divisão, Pedro recebeu 1/2. Esse 1/2, pessoal, nós vamos começar a ler como meio, tá? Vamos começar a ler como meio. Todas as vezes que vocês verem a fração 1/2, você vai considerar a metade, tá? Falou 1/2, viu 1/2, você já considera metade, tá? Tenha isso na cabeça já direto, assim, 1/2, metade, 1/2, metade. Metade, 1/2. Associa. Então, metade da bala? Hã? Então, metade de uma bala, mais Sim. ou menos? Sim, se eu falar assim, ó, eu vou dar para você a fração dessa bala aqui, eu vou dar a fração 1/2 para você. Eu vou dividir essa bala ao meio e vou te dar metade, tá? Então, 1/2 associa com... Escreve aí, anota algum canto aí, ó. Ó, anota algum canto, faz assim, ó, 1/2 é igual a metade. Mas, professor, metade do quê? Anota na apostila de ponta cabeça, dá um jeito. Mas metade do quê? Metade daquele inteiro que você está falando. Naquele caso ali, eles estão falando de 36 figurinhas. E ele já está dizendo que o Pedro recebeu 1/2. Então, o Pedro recebeu o quê das figurinhas? Ele recebeu a metade. Não é pegar a figurinha e cortar no meio, não, gente. Se você tem 36 figurinhas, ele vai receber uma quantidade que equivale à metade desses 36, tá? Não é cortar as figurinhas ao meio, tá? É dividir aquela quantidade que você tem pela metade, tá? O outro, Carlos recebeu 1/3 e Luiz 1/9. Tá. Quantas figurinhas cada um dos filhos de Marcelo recebeu? Deixa eu só pegar um papel ali. O do Pedro aí, vocês já sacaram, né? Encontra aí. Encontra o do Pedro aí. Do Pedro, ó, 1/2 é metade, então quantas figurinhas ele vai receber? Vamos lá, então? No exercício número 8, a letra A. Pessoal, vou dar uma dica para vocês fazerem esses tipos de exercício. Ele está falando ali, ó, Pedro, Carlos e Luiz. Primeira coisa que você vai fazer, Pedro. E vai calcular por Pedro. Você vai resolver por parte. Primeira coisa, pega o Pedro e vamos calcular quantas figurinhas ele recebeu. Já ficou claro, então? Se ele recebeu 1/2 da quantidade total, quantas que ele recebeu? 18, perfeito. Então, eu quero que vocês escrevam desse jeito. Pedro vai dar assim, ó. 18? 1/2. 1/2 de 36 é igual a 18. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Aquele esqueminha nosso da aula passada. 1/2 de 36.
1 sobre 2D, ó. Esse vezes aqui é o nosso D. 36. Ah, não vai fazer a conta, professor? Não, não vou fazer a conta, por quê? Porque nós já entendemos que 1 sobre 2 é metade. E a metade de 36 é 18. Se você não conseguir visualizar, né, de fato, ali, quanto é a metade, aí você vai fazer a continha. Mas lembre-se sempre, se tiver 1 sobre 2, você divide aquele valor ao meio, vai ser sua resposta. Tá? Professor, Oi. eu não entendi. O quê? Se era 1 sobre 2, a metade, então não ia ser 1? 1 de 2? Tá, mas você tem que entender o seguinte aqui, ó. Esse 1 sobre 2 é uma fração. E eu quero quanto que vale essa fração desse valor aqui, desse valor total. O valor total é 36. Quanto que vale 1 sobre 2 de 36? Então, 1 sobre 2, essa fração 1 sobre 2, ela indica metade, tá? Se vocês olharem o caderno de receita das mães aí, provavelmente, vocês, em algum lugar, vocês vão encontrar isso daqui, ó. Sei lá, vai estar... Ou, geralmente, as mães colocam assim, ó. Elas colocam assim, que é a mesma coisa. Escrito desse jeito e desse jeito é a mesma coisa. Isso aqui está indicando metade. Por exemplo, vai estar lá assim, meio, vai estar desse jeito, meio copo de leite, por exemplo. Tá? Então, vai estar escrito desse jeito, ou seja, se tiver assim, ó, 1 copo de leite. Você vai utilizar 1 copo de leite. Agora, se tiver assim, ó, 1/2, que é 1 sobre 2, é meio. Então, quer dizer, se tiver assim, copo de leite. Se tiver desse jeito, quer dizer que você vai utilizar só metade do copo. Aí, para realizar as contas ali, naquele jeito que eu expliquei para vocês, quarta-feira, 1 sobre 2 de 36. E esse vai multiplicar esse. 1 vezes 36 vai dar 36. 2 vezes aqui não tem ninguém, vai ficar 2. Quanto que é 36 sobre 2? É 36 dividido por 2. 36 dividido por 2 vai dar 1. 2 vezes 1, 3 por 2, né? 2 vezes 1, 2. Sobrou 1, 16. 8, 2 vezes 8, 16, 0. Então, 1 sobre 2 de 36, ou seja, metade de 36. Então, associe sempre, pessoal. Viu a fração 1 sobre 2? Viu a fração 1 sobre 2? Você já sabe que é metade daquele valor. Vocês têm que colocar na cabeça de vocês que eu estou pegando esse valor aqui e estou dividindo por 2. E aí eu vou pegar uma parte dessa divisão. Ué, se eu dividir por 36, se eu dividir por 2, vai dar 18 e 18. Eu vou pegar uma parte só, que é o 18. Agora, no outro cara ali, ó. O outro é o Carlos. O Carlos recebeu, então vamos fazer o do Carlos, ó. O Carlos recebeu 1/3 de quanto? De 36. 1/3 de 36. Tá? Esse daí não é metade, né, professor? Não, esse não é metade. Esse daqui, esse é a terça parte de 36. Professor, como assim a terça parte de 36? Então, vamos lá. Divide ele por 3? Divide ele por 3. Exatamente isso. Você vai dividir por 3. Então, se só dividir por 3, já chega ao resultado ou não? Se só dividir por 3, vai chegar no resultado. Por quê? Porque o nosso numerador é 1. Tá, ó. O numerador é 1. Aqui você só dividir por 2, você já vai chegar no resultado, porque o numerador é 1. Aqui, se você só dividir por 3, você já vai chegar no resultado, porque o numerador é 1. Agora, se você tiver outro numerador diferente de 1,
Aí só dividir pelo aquele de baixo não vai dar certo, tá? Por quê? O que acontece aqui, tá? Olha só o que acontece. Se nós resolvermos daquela maneira que eu vinha falando para vocês semana passada, ó, nós colocávamos um aqui embaixo, né? Fazíamos 1 vezes 36, 36. 3 vezes 1, 3. Ficou 36 dividido por 3. 36 dividido por 3 vai dar quanto? 12. 12. Beleza. Então nós já sabemos que Carlos ganhou quantas figurinhas? 12 figurinhas. Perfeito. Agora dá uma olhada se ele tivesse ganho 2/3 dessas figurinhas. 2/3 de 36. Aqui embaixo a gente coloca 1. 2 vezes 36, ó. Primeiro multiplica 2 vezes 36. Por que aqui não altera? Porque é 1. 1 vezes 36 vai ficar 36. Por isso que só dividindo por 3 vai dar certo, ó. Agora, nessa daqui, eu vou ter que multiplicar o 36 por 2, que vai dar 72. Aí, 72 dividido por 3. Quanto que é 72 dividido por 3? (72 dividido por 3), quanto que é? (24). 24, perfeito. Tá? Aí, pessoal. 24. Agora, analisa comigo. É isso que eu quero que vocês pensem agora, ó. Nós temos 1/3. 1/3 que deu 12. Tá. Aqui eu tenho 2/3. Pensa comigo. Eu dividi por 3 essa quantidade de figurinhas e peguei uma parte. Por quê? Porque é 1/3. Aqui é você dividir essa quantidade por 3 e pegar duas partes. Se uma parte é 12, duas partes vai ser quanto? 24, tá? É, professor? É, ó. E olha que interessante se você tivesse, por exemplo, a fração 3/3 de 36. 3/3, o que essa fração aqui nos indica? Quando o numerador é igual ao denominador. O que essa fração aqui nos indica? Quando o numerador é igual ao denominador? Pessoal? Tá. Então já a gente fala dela. Vocês não estão nem participando, nem falando nada, mas tudo bem. Até aqui, entenderam? 1/3. Entenderam até aqui? Tá. E aí restou nós fazermos do Luiz, né? Vamos fazer do Luiz aqui, ó. O Luiz ganhou 1/9. 1/9. Ó, numerador 1. Numerador 1. Então, nós podemos simplesmente dividir pelo de baixo, né? E aí, nós vamos ter, então, 1/9 de 36. Quanto que vai ser 1/9 de 36?
Aí dividiu 36 por 9. A Ana já colocou, o Gustavo também, que é 4. Perfeito, ó. Isso aqui vai ser 36 dividido por 9, que é 4. 4. Tá? Agora, é interessante que esse exercício aqui dá para a gente tirar a prova real dele. Como assim, professor, a prova real? Quantas figurinhas tem no total? 36. 36 figurinhas no total. Se eu somar a quantidade que Pedro ganhou, que é 18, a quantidade que 24. Carlos ganhou, que é 12, e a quantidade que o Luiz ganhou, que é 4, isso aqui tem que dar quanto? 36. Mas que eu vi deu 24. Não, minto. Deu 34. Peraí, deixa eu ver. Deu 34, certo? Sim. Beleza. 34. Deu 34. Vamos analisar a pergunta de novo. Marcelo dividiu 36 entre os filhos Pedro, Carlos e Luiz. Nessa divisão, Pedro recebeu metade da quantidade de figurinhas, Carlos recebeu 1/3 e Luiz 1/9. Quantas figurinhas cada um dos filhos de Marcelo recebeu? Então tá aqui. Tá aqui. Pedro 18, Carlos 12 e Luiz 4. O Eduardo Vinícius falou assim, ó, era só dar 12 para cada um, todo mundo ficaria com a quantidade igual, né? Mas, nesse caso aqui, sei lá, o pai dele quis dividir de maneira diferente aí pelas atividades que os filhos vêm realizando em casa. Aquele que mais está ajudando a mãe, por exemplo, a lavar a calçada, varrer a área. Não injusto. Não diria injusto. Ele está olhando o comportamento do filho e está vendo que um está merecendo mais do que o outro. E aí eu não diria que isso é uma injustiça, né? Porque talvez foi combinado entre os 3 filhos assim, ó, o que tiver as melhores notas, né? Então é tudo combinado, né? Aquela famosa frase, o combinado não sai caro, né? Então, beleza. E aí deu a quantidade de 34 figurinhas. Professor, quer dizer que nós erramos os cálculos? O Luiz não está conseguindo entrar? Ué, Não. mas não está aparecendo para mim aceitar ele na chamada aqui. Aqui tá dizendo que não tá. Que não quer entrar. Mas não está pedindo para mim aceitar ele. Fala para ele fechar tudo e tentar novamente. Porque eu não consigo fazer nada se uma pessoa aparecer para mim aceitar ela aqui. Não consigo utilizar chat, não consigo fazer nada. Ou eu tenho que aceitar a pessoa ou recusar, mas não está aparecendo, não. Então, vamos lá. Professor, quer dizer que por ter dado 34, nós erramos os cálculos? Não, nós fizemos corretamente os cálculos. A questão é que sobraram 2 figurinhas, né? Então, sobrou 2 figurinhas. Agora vamos lá. Na letra B, sobraram figurinhas após a divisão? Acabamos de dizer, né? Sim. Em caso afirmativo, represente com uma fração irredutível a quantidade de figurinhas que sobraram em relação ao total de figurinhas. Professor, o que esse exercício está pedindo? Fração irredutível, não entendi. Vamos lá. Primeira coisa na letra B. Primeira coisa, vamos indicar qual é a fração que representa a quantidade de figurinhas que sobraram. Qual que é a fração? 2 de 32? Que é de 2. 36?
2 de 36. Letícia, cuidado. Ele está pedindo, ó, quem colocou o 30, que seja o 36 ou 34 em cima, cuidado, tá? Ele é o denominador. Por quê? O 36 é o total. Ah, foi o Rafa. Não, tudo bem. Mas quando eu falar assim, ó, Letícia, né? Nesse caso, entenda aí, ou você ou o Rafa, quem está falando. Então, é assim, ó. Ele está pedindo a quantidade de figurinhas que sobraram, tá? Então, quantas figurinhas sobrou? Sobraram 2 figurinhas. Mas 2 figurinhas num total de quanto? Num total de 36. Não é num total de 34, é em um total de 36 figurinhas, tá? Porque 34 é o que foi dividido ali, mas 36 é o total. Então, lembrando, fração representa a parte de um todo, a parte de um inteiro. Então, nós temos aqui, ó, 2 figurinhas de um total de 36. Aí ele está falando assim, ó, represente com uma fração irredutível. Pessoal, o que é uma fração irredutível? Vocês lembram disso? Já estudaram isso? Tranquilo, Laura. Vocês lembram do que é fração irredutível? Fração irredutível. Letra B dá 8, Luiz, nós estamos. Aí, ó, escrevi aí no chat, fração irredutível. Se eu falar para você que algo é irredutível, vamos pensar só na palavra irredutível. O que é alguma coisa ser irredutível? Que não consegue fazer a conta, né? Não, esqueçam conta, vamos pensar só na palavra irredutível. É que não dá para reduzir, muito bem, Ana Júlia. Agora, então, se tratando de fração irredutível, eu estou dizendo que é uma fração que não dá mais para reduzir. A Ana já falou, quando a fração não se reduz, tá? E vocês lembram de como realizar isso? Vocês chegaram a fazer no 5º ano? Não sei. Pergunta para eles. Eu não me lembro de nada. Então, vamos lá, vamos fazer a primeira aqui. Vamos lá. Fração irredutível é aquela que eu não consigo reduzir mais. Se nós pensarmos em um número e reduzir ele, você vai estar dividindo esse número, né? Você vai dividindo esse número para reduzir ele. Então, eu vou dividir uma fração. Professor, como você vai dividir uma fração? Não é exatamente dividir uma fração, mas é dividir o numerador e o denominador dessa fração. Mas dividir por quem? É aquela situação. O que você fizer em cima, você tem que fazer embaixo. Isso, muito bem, Ana Júlia. Então, vamos lá. Vamos lembrar agora. O que você fizer em cima da fração, você tem que fazer embaixo, tá? É a mesma situação, por exemplo, eu dou aula em 3 escolas, né? Do jeito que eu ensino para vocês, eu vou ensinar nas outras 2 escolas. Eu tenho que ensinar do mesmo jeito nas escolas, né? Então, pensa assim, o que você fizer em cima da fração, você tem que fazer embaixo. Para levar essa fração para o irredutível, para tornar essa fração irredutível, tá? Nós temos que dividir, então, o numerador e o denominador por algum número. Mas tem que ser pelo mesmo número, tá? Os dois têm que ser divisíveis pelo mesmo número. Lembra dos critérios de divisibilidade? Lembra dos critérios de divisibilidade? É onde nós vamos utilizar agora. Por exemplo, professor, o 36 dá para mim dividir por 3.
que, ó, 3 mais 6 vai dar 9. 9 tem na tabuada do 3, então eu consigo dividir por 3. Tá, então daí você vai pensar assim, vou dividir aqui por 3. Tá. E o 2, você consegue dividir por 3? Aqui você não consegue dividir por 3, ó. Não dá. Então, se não dá, se o de cima não pode ser divisível por 3, você não vai poder dividir o de baixo por 3. Você tem que procurar um número para dividir os dois. E qual Professor, o gravando tá tampando. Hã? O gravando tá tampando. Melhorou? Sim, obrigada. Olha lá, o Gustavo Minoro falou, ó, vai dividir por 2. Por que vai dividir por 2? Porque o 2 eu consigo dividir por 2 e o 36 eu consigo dividir por 2. E aí, qual será a fração que nós vamos ter? Aí você vai fazer 2 dividido por 2 vai dar 1. E 36 dividido por 2? 23. 8. Então, a fração 1 sobre 18, ela é o irredutível da fração 2 sobre 36. Ué, professor, aqui eu não consigo reduzir mais? Não. Já está no irredutível. Outra dica. Todas as vezes que o numerador for 1, essa fração ela já está no irredutível. Você não consegue reduzir mais ela, tá? Certo? Beleza. Então, todas as vezes que o numerador for 1, a fração já está no irredutível. Muito bem. Aí, na aula passada, eu expliquei para vocês as frações próprias, frações impróprias, né? Expliquei a fração mista e a fração aparente. Lembra? Fração própria, imprópria, mista e aparente. Beleza. Tem ainda as páginas 168 e 169. Isso, e aí eu deixei as páginas 168 e 169 para serem realizadas. Número 1. Muito simples esse exercício número 1. Vou corrigir oralmente com vocês. Classifique cada fração a seguir em própria ou imprópria. Em seguida, verifique entre as frações o que você classificou, quais são aparentes, escrevendo o número natural que elas correspondem. A letra A, pessoal, própria ou imprópria? Própria ou imprópria? Imprópria. Muito bem. Muito bem. A letra B. Própria ou imprópria? Cuidado que a letra B é de baixo, tá? Não é a da frente, não. É a de baixo. Própria ou imprópria? Imprópria. Muito bem. A letra C. Própria ou imprópria? Própria. Própria. Perfeito. Letra C. Própria. Luiz, o que você está apresentando aí, velho? Tá. A letra D. Própria ou imprópria? Imprópria. Imprópria. Muito bem. A letra E. Própria ou imprópria?
Imprópria. Imprópria. Própria e aparente. E a letra F? Própria. 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 Agora, né, ó, cuidado, ô Camila, você colocou o acento na letra errada ali, tá? Pessoal, agora é o seguinte, eu expliquei, falei para vocês também que quando uma fração é imprópria, pode acontecer dela ser aparente também. O que é uma fração aparente mesmo? É aquela que você consegue a divisão exata, tá? Então, eu vou colocar apenas as impróprias que nós classificamos aqui. É a letra a letra B, que é 6/5, a letra C, a C não, a letra D, a letra D, 9/6, a letra E, 4/2. Então tá, essas são as frações. Tá. A B é imprópria e a C é própria. Vamos lá. Dessas frações aqui, todas são impróprias, tá? Se nós analisarmos elas, vamos ver qual que dá uma divisão correta, né? Que dá uma divisão. Eu consigo dividir 9 por 6? Não. Então, essa daqui ela é só imprópria. Então, nós já classificamos ela como imprópria, ela vai ficar somente como imprópria. A letra B, eu consigo dividir 6 por 5? Não. Então, ela vai ficar só como imprópria. Deixa eu colocar a letra I aqui. Agora, que nem na letra A, 14/7. Ela é uma fração. Ela é uma fração imprópria. Ela é uma fração imprópria e o quê? Aparente. Ela é uma fração imprópria e aparente. Por que também aparente, professor? Porque se você pegar o 14/7, quanto que dá 14 dividido por 7? Quanto que dá o 14 dividido por 7? 2, muito bem. Então, ela é imprópria e aparente. E essa daqui? 4/2. 4/2 dá 2 também. Então, essa é imprópria e aparente. Imprópria e aparente. Beleza? Número 2. Em cada item, escreva um número na forma mista que represente a quantidade de suco em relação à capacidade total de uma jarra. Lembrando que a fração mista é aquela que você tem um número na frente que vai indicar a quantidade de inteiros que você tem e depois você coloca a fração daquele que não está completo. Nesse caso ali, na paródia eu tenho que pensar ela ainda. Nesse caso, na número 2. Na número 2, a letra A. A fração mista que nós temos ali é 1/2. Né? Na letra A é 1/2, não é 2, pessoal. Por que vocês colocaram
Ah, tá dando exemplo. Ah, entendi. Muito bem, muito bem. No caso da letra A, nós temos uma jarra inteira, então nós temos 1 inteiro e a fração 2/3. 1/2. E a letra B, como que vai dar a letra B agora? Vocês aí, 2/1/4. Muito bem, Minoro. 2 inteiros, 1/4. Perfeito. Número 3. Em cada item, represente os números na forma mista com figuras. Em seguida, escreva uma fração imprópria correspondente. Vamos lá, então. Na número 3, a letra A, ele está dando uma fração 3, 1/2, certo? Um desenho para representar isso daqui. A câmera tá mexendo? Não tá, não. Vamos lá. Um desenho para representar isso daqui. É algo com 3 inteiros e depois metade. Então tá. A dica que eu dou. Tipo, 3 jarras de suco cheias e uma na metade? E uma pela metade. A dica que eu dou para vocês realizar esses desenhos aqui é: primeira coisa, faça uma fração, faça um desenho para representar essa fração aqui. Um desenho para representar a fração 1/2 seria isso daqui, ó. Não é? Ó. Não seria isso? Isso daqui não representa 1/2? Beleza. Isso representa 1/2. Depois eu preciso ter 3 inteiros desse. Ué, 3 inteiros desse, você vai desenhar mais 1, 2, 3. E aí você vai pintar todos. Porque são 3 inteiros. Ah, professor, eu não fiz quadradinhos assim, não. Eu fiz círculo, eu fiz não sei o quê, não sei o quê. Tranquilo, tranquilo, tá? Agora vamos lá, ó. A outra pergunta é: em seguida, escreva uma fração imprópria correspondente. Fala uma fração para nós representarmos isso daqui, ó. Uma fração para nós representarmos isso daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pintados. Num total de quanto? Num total de 8. Se nós colocarmos, por exemplo, a fração 7/8, essa fração é própria ou imprópria? Ela é própria. E ele está pedindo uma fração imprópria, tá? Para representar. Então, na verdade, você pode pensar assim: o 8/7, nesse caso, né? Você pode pensar o 8/7. 8/7. Certo? Beleza, então. Na letra B. Letra B. A letra B, ele quer uma fração
mista 1, 4/5. Qual que é a dica? Primeiro, faça um desenho para representar essa fração. Seria um desenho assim, então. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Dessas 5 partes, 4 estão pintadas. Beleza. E agora, para representar um inteiro disso daqui, você vai desenhar o outro desse. E vai pintar todas as partes. Certo? Foi mais ou menos essa a ideia? O desenho de vocês ficou algo desse tipo assim? Sim. Sim? Beleza. Letra C. A letra C é 2, 3/4. A letra C, 2, 3/4. Mesma ideia. Você vai desenhar um aqui. Vai pintar 3 partes. Depois você vai ter que desenhar mais 2 desse. Professor, na letra B não tem que fazer a fração imprópria? Sim, já vamos voltar nela. E aí você vai pintar todos. Tá? Então, esse é o desenho. E na letra D, a fração é 1/7. 1/7. Então, você vai ter um assim. Vai ter um pintado. E depois você vai ter outro que vai representar o inteiro dele. Vai pintar todos. Certo? Então, ele tá aí ainda, ô Laura? Ele foi aí hoje? Não? Ontem, legal. Eu acho que ele já foi embora, né? Já voltou para São Paulo. Então tá. Sim, ele disse que ia pegar o ônibus. Então tá. Aí nós temos que fazer as frações. As frações impróprias agora, né? Então, nesse caso aqui, nós colocamos 8/7. Nesse caso aqui, nós vamos colocar o quê? 10/9. Né? Então, aqui, ó, 8/7. Aqui, 10/9. Nessa daqui, 12/11. E nessa última, 14/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 14/8. Número 4. Vamos lá. Determine o horário que o relógio vai marcar ao passar exatamente 3/4 de 1 hora em cada situação a seguir. Posso apagar aqui? Pode apagar aqui?
Vamos lá, então. Número 4. Nós temos o primeiro relógio ali. Está marcando 2h05 esse relógio, né? Então, no primeiro relógio, vou chamar de letra A, tá? Nesse primeiro relógio, ó, o esqueminha para desenhar o relógio. 12, 6, 3, 9. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Tá? Desenhamos aqui o relógio, marcando 2 e 5, certo? Esse relógio, então, está marcando, vamos colocar aqui 2 e 5. Beleza. Ele quer saber, nessa situação, quando marcar 3 e 3/4 de uma hora. Tá. 3 e 3/4 de uma hora. Esse 3 aqui vai indicar o que para nós, pessoal? Esse 3 aqui indica o quê, ó? Se nós pegarmos aqui nessa situação, não está indicando o inteiro? Partes inteiras? Não é isso? Tá, beleza. Esse 3 indica partes inteiras. Então, nessa situação, nós vamos começar por esse 3. Ele vai ter que andar 3 horas primeiro para representar esses 3 inteiros. Então, se ele andar mais 1 hora aqui, do jeito que ele está, ele andou mais 1 hora, ele vai para que horário daí? Se ele andar 1 hora? Duas e 5, não, é 2 e 5. Se ele andar 1 hora, ele vai para as 3 e 5. Só que ele tem que andar quantas horas completas? 3, né? Então, se ele andar 2, ele vai vir para 4. E se ele andar 3, ele vai ter que vir aqui no 5. Certo? Beleza. Então, essas 3 voltas completas que ele deu, ele vai vir para 5 horas e 5 minutos. Agora eu preciso de 3/4 de 1 hora. Eu preciso de 3/4 de 1 hora, pessoal. E agora? Se você pensar o relógio, ó, eu vou fazer isso daqui agora para representar o relógio, ó. Eu vou fazer isso daqui para representar o relógio. Isso daqui, ó, esse círculo foi dividido em quantas partes? 4, não foi? Foi dividido em 4 partes. Isso daqui, se o relógio andar esse pedaço aqui, ó, isso aqui é 1/4. Esse aqui vai ser 1/4 também. Esse é 1/4. E esse é 1/4. Cada um deles representa 1/4. Para mim ter 3/4 de hora, eu tenho que ter tudo isso daqui completo, ó, do relógio. Certo? Eu tenho que ter isso daqui para mim ter 3/4 de hora. É a fração. Nesse caso aqui, pessoal, não está saindo daqui, ó. Então, nós não vamos poder fazer esta divisão desse jeito. Mas aí, nós vamos fazer essa daqui, ó. Se está partindo desse, nós vamos imaginar essa divisão aqui, ó. Deixa eu ver. Nós vamos imaginar essa divisão aqui. Tá? Peraí. Ó. Do jeito que estava aqui, eu só dei uma viradinha nisso, entendeu? Ó, ele era assim, eu fiz assim com ele, ó. Tá vendo, ó?
Era assim, ó. Ó. Eu fiz assim. Tá? Agora, 3/4, ele vai ter que andar esse, vai ter que andar esse. Opa, peraí, que aqui, esse aqui eu coloquei errado, desculpa. Não é no 5, não é no 5, é aqui no 10, ó. Aí, agora sim. Para ele andar 3/4, porque tem que ficar 2 dentro de cada um, ó. Dentro de cada um tem que ficar 2. Entenderam? Tem que ficar 2 dentro de cada um desses eixos imaginários que eu tracei nesse relógio. Tá? Beleza. Ele vai ter que andar esse pedaço, ele vai ter que andar este pedaço e vai ter que andar este pedaço. Então, esse ponteiro aqui, que marcava 5, ele vai vir para onde? Ele vai vir aqui para o 10. Então, o pequeno está para o 5 e o grande está para o 10. Então, a hora vai ser 5 horas e 50 minutos. 5 horas e 50 minutos. Certo? Vamos fazer o segundo, vou fazer com vocês também. Professor, queria tirar uma dúvida que não tem. Deixa eu ver, Ana Júlia. Abre aí para mim ver. Professor, uma dúvida que eu tenho. Eu fiz esquecer um relógio, né, por exemplo. Daí, o menor ângulo vai ser medido aqui. Daí, a gente mede, tipo, 10 graus. Vai ser esse valor aqui, ou a gente mede ao contrário, sabe? Tá. Então, eu vou fazer o mesmo desenho que você fez aí, ó. Pera aí. Para te explicar isso daí. Então, vamos lá. O seu desenho ali era assim, e aí você fez isso daqui assim, né? Ó. Sim. Isso daqui, né? Tá. Supondo que tem que medir os graus. Medir esse pedaço que Tá. faz assim. Se eu pedir o menor ângulo formado, tá? Porque aqui, pessoal, ó, nós temos formação de 2 ângulos. Calma, Enzo. Falta 10 minutos ainda. Nós temos a formação de 2 ângulos. Nós temos a formação deste ângulo aqui, ó. Nós temos a formação deste ângulo. E nós temos a formação deste ângulo aqui, ó. Porque se eu simplesmente fizer 2 retas assim, ó. Esquece relógio. Se eu tiver 2 retas assim, ó. 2 segmentos de retas. Eu tenho aqui a origem, né? O vértice. Eu tenho aqui o vértice. Eu tenho este ângulo formado e tenho este ângulo formado. Eu tenho a formação de 2 ângulos. Por isso que quando falo menor ângulo formado pelos 2 ponteiros, é o que a abertura é menorzinha. Aí eu precisaria do valor desse daqui. Lembrando que tudo é 360, se você encontrar o valor desse, você tem o valor do outro. Oi? Entendeu? Eu não escutei, o som falhou. Tá. De novo. Eu tenho formação de 2 ângulos. Esse e esse daqui, ó. Esse e esse daqui. É assim nessa ideia aqui, ó. Se eu tenho 2 segmentos de retas e o vértice aqui, eu tenho a formação deste ângulo e tenho a formação deste outro ângulo. Se eu pedir o menor ângulo, é o que de fato é o menor, é o menorzinho. Aqui, ó. Dá uma olhada na abertura desse ângulo aqui. Sabendo que tudo é 360, se você encontrar o valor desse pequenininho, você tem o valor do grande. Mas, de fato, quando fala assim, o menor ângulo, é esse menorzinho mesmo aqui, ó. Tá? Entendeu? Quando pede assim um valor em graus. Daí, esse pedacinho a gente conta
que nem é o relógio. Daí, como tá no anti-horário, a gente conta outro valor em vez, vamos supor que ele Não, mede 10 graus. daí não tem problema, porque na verdade não está anti-horário. Você tem o seu relógio. Você tem o relógio. Você tem lá o relógio, está marcando, vamos colocar o 12 aqui, o 11, 10, 9 aqui. Se você tiver, vou aumentar esses ponteiros, mas digamos que os ponteiros estão aqui, ó, nessa situação. Você vai ter a medida em grau normal. Não é que está anti-horário, você vai ter essa medida em grau normal. Lembrando que aqui, ó, desse jeito aqui, isso é um ângulo de 90. Quando está aqui, ó, 90 graus. Eu sei, então, que aqui tudo tem 90 graus. Tá? Beleza. Aí você vai por partes com isso, né? Por exemplo, você poderia ter um aqui, porque cada pedacinho desse vai ser quanto que nós concluímos aquele dia? Cada pedaço desse aqui é quanto? Que nós vimos aquele dia, quando eu expliquei o relógio. Entre um número e outro, dá quantos graus? Pessoal? Entre um número e outro no relógio, nós temos quantos graus? 30. Nós temos 30 graus. 30 graus aqui, 30 graus aqui e 30 graus aqui. Então, se eu pegar o relógio que você desenhou aí e eu tenho um ponteiro no 12 e o outro ponteiro no 11, essa medida aqui, ó, esse ângulo aqui vai ser de, vou puxar a flecha, vai ser de 30 graus. Entendeu? Por nada, deixa eu fazer a chamada aqui. Já preparem a palavra presente aí. Vamos lá, então. Eita, vamos lá. Ana Clara, Ana Júlia, Ana Lívia e Beatriz. Ana Clara, Ana Júlia, Beatriz está ali. Só faltou a Ana Lívia, então, desses que eu chamei. Camila Balduino, Camila Santana, Eduarda Casagrande. Camila Santana, Duda, Camila Balduino, não. Eduardo, Emiliano, Eduardo Vinícius, Elisa e Emanuele. Pessoal, não mandem nada no chat, não mandem nada no chat até eu fazer a chamada, por favor, tá? Eduardo Vinícius, Eduardo Emiliano, Elisa e Emanuele, beleza. O segundo relógio eu faço na próxima aula. Enzo, Gabriele, Gustavo e Gustavo. Enzo, Gustavo, Gabriele, nem o Gustavo Bren não, e a Gabriele também não. Isabela, Júlia, Cauane e Cauane.
Isabela ali, Júlia, Cauane. Laura, Letícia, Luiz e Luísa. Laura, Letícia, Luiz e Luísa. Beleza. Miguel, Nicole, Pedro e Pedro. Miguel, Nicole, Pedro e o outro Pedro. Cadê o outro Pedro? Tava aí agora há pouco. O Rafa tá lá com a Letícia, Rafael Verdério, Ricardo e Yudi. Professor, tá nós dois. Eu e o Pedro Durante. Show de bola, então. Todos aí, ok. Perfeito. Vamos fazer o último relógio ali, então. Dá tempo. 2 minutinhos. Aquele lá tá marcando 7h30, tá? Se ele tá marcando 7h30, ele vai dar 3 voltas completas, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, certo? 10h30. Esse é interessante que ele já está dessa maneira. Para ele, se ele está aqui, para ele percorrer 3/4, ele vai percorrer esse e esse. Vai parar aqui. Então, vão ser, ó, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30. Depois percorreu 3/4. Vão ser 10 seria 10h15. Mas daí você tem que entender que hora que ele passar aqui, ele vai para 11. E vai chegar aqui. Então, vai ser 11h15. Ó, vamos lá, de novo. 12, 6, 3, 9, 1, 2. Opa, ficou muito perto. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Vamos lá. Ele está marcando esse horário aqui, ó. Né? Tá marcando 7h30. Tá marcando 7h30. Beleza. Se ele der 3 voltas completas, porque é 3 e 3/4, então 3 voltas completas, 7h30, ele vai para 8h30, 9h30, 10h30. Teríamos essa situação aqui, 10h30. Lembrando, fazendo igual o outro, um eixo assim, para percorrer esses 3/4, então ele vai percorrer isso, ele vai percorrer isso, isso e isso, esse ponteiro aqui. Só que quando esse ponteiro passar pelo 12, completar essa meia hora, passar pelo 12, esse ponteiro do 10 ele vai vir para o 11. Ele vai vir para o 11, esse ponteiro. E parando aqui, o ponteiro grande aqui, o ponteiro grande vai estar aqui, e o pequeno aqui, nós vamos ter, então, 11h15. Ok? Beleza? Quarta-feira. Beleza, ô Pedrão. O outro Pedro avisou nós ali. Beleza, então, pessoal? Até a quarta-feira. Espero todos novamente. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tamo junto. Boa semana. Tchau.